Muito bem, meus amigos do Arena Esportiva, estamos de volta com o tema o coronavírus e o retorno das atividades dos atletas. A Ruth França Veloso, que é psicóloga clínica, e o Marcelo Almeida, que é coordenador técnico de esportes aquáticos do Tijuca Tênis Clube e professor de natação. Marcelo, no retorno das atividades, qual foi a grande preocupação que vocês tiveram em função desse vírus que é altamente contagiante? Então, Rui, a primeira é voltar com segurança, né? Então, tivemos diversas reuniões no clube, como poder voltar e oferecer a segurança ao nosso cliente, né, ao nosso sócio, ao nosso atleta. Esse atleta que vai ao parque aquático, ele higieniza novamente as mãos ao entrar no parque aquático. A gente colocou um tapete, né, de higienização também. Ele só pode retirar a máscara no momento que entra na piscina, né? Isso foi orientado em reunião com os atletas mesmo, somente no momento de entrar. E ao sair da piscina, ele passa a toalha ao rosto e coloca imediatamente essa máscara, né? O espaço da piscina, né? Nós temos uma piscina lá olímpica, né? De 50 por 25, então a gente deixa ela raiada em 25 metros. E 2,5 metros de largura. Isso totaliza mais de 60 metros quadrados. De uma forma segura, a gente colocou 2 atletas por raia. Na primeira semana, 1 atleta por raia, tá? 15 dias após, a gente passou a colocar 2 atletas por raia. Um sai numa cabeceira e a outra sai na outra cabeceira, ou seja, eles não se encontram no mesmo espaço na piscina, né? Dessa forma, a gente muito importante, né, para evitar o contato, né? Exatamente. Por mais que saibamos que a água clorada, né, o vírus não tem atividade, né, ele não permanece vivo, mas ainda assim tudo é muito novo e não vale a pena arriscar. Então, mantivemos uma medida de segurança para que todos possam usufruir do clube de uma maneira mais segura. Com certeza. Ô, Ruth, quais foram as principais situações que você ainda vive ou viveu com esses atletas jovens, né, pré-adolescentes, adolescentes e tudo mais, da área da natação, da ginástica rítmica? Quando eu pergunto isso a você, pergunto síndrome do pânico, alguns casos de acompanhamento médico, receituário, né, tomando remédio e tudo mais. Isso chegou a acontecer? Você chegou a vivencia isso também? Eu tive o caso, né, de 3 atletas que precisaram ser medicadas, né, com sintomas de síndrome do pânico, né, com todos os sintomas, algumas durante a noite. A gente conversou com os responsáveis, tá? Eu tentei estar disponível, porque sei das situações que eram emergenciais. Então, os responsáveis me acessaram e, diante das questões, com o adolescente relatando, nesses 3 casos, o adolescente relatando muita falta de ar, e os responsáveis com uma preocupação. Eu os alertei de que poderia ser um sintoma de síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, mas a distância, né, não é correto e era necessário um diagnóstico médico, então foram levados à emergência e foram medicados, né? Estão tomando medicações emergenciais. Uma delas, né, uma dessas adolescentes, ainda teve repetições dessa crise, mais umas 2 vezes, né? Voltou recentemente aos treinamentos, né? Diante dessa volta, está melhorando, né? Temos conversado mais vezes por semana, né? E agora ela está mais consciente de que realmente era uma questão de ansiedade, né? É uma adolescente também que está numa fase, é uma fase, inclusive, que Marcelo já citou, em que o adolescente vai chegando numa fase do alto rendimento, em que a cobrança é maior, uma adolescente que tem pódio,
né, que está muito bem no esporte, né, o que para nós é surpreendente. Um adolescente que está bem no esporte, tão ansioso assim, porque o esporte cobra, o adolescente se cobra, e um adolescente muito estudioso. E a escola, com uma cobrança online também muito maior do que era até no estudo presencial. E ela sufocada, né? Então, a adolescente se viu numa agonia, com medo de não ter o mesmo rendimento na volta, né? E com medo de não dar conta das aulas online. E aí, num sofrimento muito intenso, precisou de uma medicação emergencial, mas o médico dialogou comigo e agora, voltando aos treinamentos e percebendo que está mantendo os tempos anteriores, que está voltando ao peso, que é outra preocupação das atletas também, né? Mulheres sofrem muito com isso, né? Então, agora está voltando ao seu reequilíbrio. Estamos fazendo um trabalho de reequilíbrio, mas foi uma luta muito grande. Com certeza. Marcelo, em cima disso que disse a psicóloga Ruth França Veloso, eu pergunto para você, a preocupação, lesão com os atletas, né? Para que os treinos sejam dosados até que eles possam recuperar a forma física diante de sair da parada, né? Em função da pandemia. Como é isso? Como é que esse assunto foi e está sendo tratado aí por vocês? Então, Rui, esse momento de retorno foi justamente isso, né? Como que eles voltariam física e tecnicamente, né? Essa era uma preocupação, e aí o que a gente fez foi o seguinte: a gente sempre, início de temporada, quando eles retornam de férias, existe uma preparação geral, né? Onde a gente desenvolve todas as valências físicas para que esse atleta consiga entrar numa parte específica muito mais bem preparado, né? Só que agora era um tempo de repouso, de nadar, muito tempo, 120 dias. E aí o que a gente fez foi um trabalho ainda mais baixo de nível de esforço do que era feito normalmente. Então começamos com uma semana muito leve as cargas, né? Sempre perguntando bastante aos atletas para que eles deem o retorno para a gente. Então, a gente foi fazendo o planejamento, à medida que a semana ia passando, tinha esse feedback dos atletas para poder ir progredindo nas cargas de trabalho, né? Sim. E graças a Deus, aí esse retorno foi bem satisfatório, 0 de lesão, e os atletas estão acompanhando o treino. Muito bom. Ruth, o acompanhamento que você faz, né, no aspecto psicológico de cada atleta é importantíssimo para que o atleta possa estudar e ter também os seus treinamentos e a convivência no dia a dia com as pessoas e também em função do distanciamento social, ficando em casa e tudo mais, e agora com o retorno gradual aos treinos. A conversa com os atletas e com os familiares, os pais, os responsáveis, também aconteceu? Também. A nossa rotina já é assim. Nós temos uma conversa normalmente a cada 1 mês e meio com os responsáveis, tá? Os atletas, nós temos uma rotina quinzenal ou semanal, dependendo da frequência das competições, né? E de treinamentos. Mas a conversa com os familiares é sempre a cada mês ou a cada 1 mês e 15 dias. Né? Mas também... Isso é importante, né? É fundamental, né? Essa integração entre você, no caso, e os atletas e os próprios familiares, né? Isso. E também nós sempre estabelecemos conversa, né? Eu sempre peço livre acesso aos demais profissionais que trabalham com os atletas, né? Eu normalmente dialogo bem com os técnicos, né? Costumo frequentar as competições, converso com os atletas em dias de competições, troco figurinhas com técnicos, com nutricionistas, preparadores físicos, fisioterapeutas, né? Nós temos bastante diálogo. Apesar da correria do dia a dia, nós conseguimos fazer um trabalho integrado dentro da medida do possível.
Com certeza. Marcelo, a gente está em cima do laço para encerrar o programa, mas eu queria que você falasse dessa integração da área da psicologia com os atletas, os familiares e a importância disso para você como treinador, como coordenador também no Tijuca Tênis Clube. Então, Rui, como eu havia falado, não existe um trabalho único só de um treinador, né? Um trabalho de uma equipe interdisciplinar, ele é fundamental para o progresso no alto rendimento. E a psicologia, ela consegue manter, né, um equilíbrio, né, da parte dos atletas, porque eles têm uma rotina muito grande, não é só o esporte na vida deles, né? É atividade de casa, é atividade da escola, atividade do curso de inglês. Aprender a lidar com todas essas atividades na idade deles não é muito fácil, sabemos disso, e todos os lados querem cobrar, né? Então, eu cobro, a escola cobra, e quem fica nesse meio tempo nos ajudando é a psicologia, né, que está ali mantendo a calma do atleta, controlando essa ansiedade. Então, é um trabalho perfeito que eles fazem e a gente só tem a agradecer como treinador. Tá certo. Nós chegamos ao final do Arena Esportiva, cujo tema foi a pandemia do coronavírus e o retorno das atividades esportivas. Tivemos as presenças da Ruth França Veloso, que é psicóloga clínica, e do Marcelo Almeida, coordenador técnico de esportes aquáticos do Tijuca Tênis Clube e também treinador. Ruth, muito obrigado pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu agradeço demais, é uma grande oportunidade para essa área da psicologia que é tão nova ainda. Nós estamos engatinhando, mas nós queremos firmar o nosso espaço de trabalho na psicologia e no esporte. Com certeza, essa integração é muito importante. Marcelo, obrigado também pela sua presença aqui no Arena Esportiva. Eu que agradeço, Rui, pela oportunidade. Estamos às ordens aí. Muito bem, chegamos ao final. Por hoje é só. O Arena Esportiva tratou do tema da pandemia do coronavírus e o retorno aos treinamentos. Você pode acompanhar o programa também pela internet no www.alerge.rj.gov.br. TV Alerge, o canal do povo.